Muito feliz em ver cada um de vocês. Nós estamos aqui reunidos. Eu tive a oportunidade de estar semana passada, no dia de sábado, lá em Ubatuba. Quantas pessoas de Ubatuba estão aqui? Levanta as mãos, os caiçara. Ó a galera do surf aí, ó. Tem de Ubatuba, tem de Caraguá, né? Tem uma... Mas a gente esteve lá numa conferência com o pastor João. Cadê o pastor João? Está ali o pastor João. Pastor João, uma pessoa que o Senhor já conectou no nosso coração. Foi muito especial estar com ele lá, o pastor da igreja metodista lá de Ubatuba. E eu falei assim, quem foi o doido que deu nome a essa conferência? A conferência que ele estava fazendo lá em Ubatuba se chamava As Marcas de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quantos acham um bom nome para atrair pessoas para uma conferência? As Marcas de Cristo. Você iria para uma conferência se você não fosse crente, que se chama As Marcas de Cristo? Neguinho está correndo da cruz hoje. E daí quando eu fui convidado para ministrar e me falaram o tema, é lógico, é evidente que eu estou brincando, né? Mas quando me falaram o tema, eu falei assim, meu, que alegria ir para uma conferência com esse nome. E a gente tem tanta aberração hoje em nome de conferência. Cara, uma coisa básica, As Marcas de Cristo, né? Até a Zelinda falou assim, ele levantou a bola para você, né? Eu falei, não sei se ele levantou a bola, mas que eu fiquei feliz de poder. E na verdade aquele dia foi um dia onde quando eu parei para falar com o Senhor sobre a conferência, o Senhor começou a construir dentro de mim o desejo, alguns meses atrás, de voltar a estudar mais sobre a cruz. E eu tenho estudado nos últimos 60 dias bastante sobre a cruz. E eu ministrei uma palavra lá com o João, que eu falei, João, pelo menos o começo de hoje de manhã você vai ouvir tudo de novo, porque eu quero começar, eu quero me aprofundar no que eu falei lá, mas eu quero recapitular o que eu falei lá para quem não esteve lá possa compreender. Então eu gostaria de falar nessa manhã sobre a necessidade da cruz no Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz, hein, Davi? Bom ver você aqui, viu? O Davi veio lá de Araras com a Alícia, são filhos queridos, né? E a gente está num processo de reconstrução, como muitos de nós aqui, né? Ribeirão Preto está em reconstrução, Araras está em reconstrução, Caraguá está em reconstrução. Então eu só quero te dizer isso, que você não está sozinho, viu? E a gente vai participar desse processo lá em Araras junto. Estava falando para ele ontem, ele veio ontem para cá. Falei assim, a galera de Ribeirão Preto, eu estou precisando estar de perto lá. A pastora Marina estava vivendo um tempo difícil com o pastor Zé Luiz, pela sua enfermidade. E eu falei, cara, a hora que eu passar para Ribeirão Preto, eu vou parar lá em Araras para estar com você, tomar um café. A gente vai ajudar você lá, né? E o que eu quero que vocês entendam que o Aljava é isso. Nós servimos uns aos outros, nós precisamos uns dos outros. Amém? Eu não creio numa paternidade que seja autoritária. Na verdade, eu recebo muito de vocês, eu sou curado com vocês, eu aprendo com vocês. E assim como eu falei de governo, paternidade também é servir. É ser plataforma para que os filhos possam voar. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a necessidade da cruz. E eu quero ler com vocês um texto de Lucas, capítulo 9, versículos 43 ao 45. Todos pasmavam da majestade de Deus, maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra. Repita comigo, não entendiam essa palavra. Porque ela era encoberta a eles, para que não a compreendessem. E eles temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Irmãos, nós estamos falando aqui a respeito da cruz. Esse texto de Lucas fala que quando Jesus começava a apontar o tipo de morte que ele teria, o caminho que estava preparado para ele, eles não entendiam. Eles tinham um pensamento de um evangelho simplesmente libertador naturalmente, de um rei, de um guerreiro, de um libertador que arrancaria o povo que estava sendo oprimido pelos romanos daquela circunstância que eles viviam. Então quando Jesus começava a falar de morte, quando Jesus falava do tipo de morte, eles não entendiam.
Mas tem uma outra coisa, não é só que eles não entendiam pelo assunto, pela expectativa contrária que eles tinham a respeito do que Jesus ia fazer. Tinha um requinte de crueldade nisso, porque diz que a palavra lhes era encoberta. Mas por que a cruz era encoberta desses homens? Por que as pessoas não compreendiam a cruz? Se a gente olhar a história, todos os discípulos que caminharam com Jesus não entenderam a cruz. E como eu posso afirmar isso? Porque todos eles foram embora, nenhum ficou. Ah, mas Maria estava lá. Verdade. João estava lá. Verdade. Agora, quantos de vocês concordam comigo que Maria nem João tinham a dimensão do que estava acontecendo no momento que Jesus estava sendo crucificado? Eles estavam lá. Eles tiveram disposição de estarem ali expondo as suas vidas, porque amavam profundamente ao Senhor. E Maria estava ali, entendendo que todo aquele processo era muito injusto e cruel, porque o seu filho foi enviado por Deus. O seu filho veio para salvar a humanidade. E por que estavam tratando ele daquela maneira? Porque aquela crueldade com ele. Então, apesar de estarem vendo uma cena natural cruel, eles não tinham a compreensão, a dimensão do que acontecia no mundo espiritual. Eles não tinham a compreensão do que era a cruz. A cruz para eles era só um lugar de dor, de humilhação. Era um lugar de injustiça, porque era injusto alguém tão bom estar ali crucificado ao lado de dois bandidos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Até hoje, a cruz continua sendo encoberta para muitas pessoas que falam, ministram, estudam a cruz, mas que a observam a partir de uma perspectiva natural. A cruz continua encoberta no seu real significado. A cruz continua encoberta no que diz respeito ao seu propósito eterno, porque a cruz é um mistério restrito a pai e filho. A única conversa sobre a cruz que era compreendida é quando o pai falava que era necessário e o filho falava, pode contar comigo. O filho entendia o que era a cruz e o pai sabia o porquê a cruz era necessária. Fora pai e filho, ninguém conseguia entrar nesse ambiente de compreensão, porque é algo tão cruel, porque é algo tão terrível, porque é algo tão violento e agressivo. Mas esse mistério encoberto, a maioria das pessoas, estava revelado a uma categoria de pessoas: pai e filho. E depois, se você vê o evangelho a partir da cruz, a pessoa com maior profundidade e clareza da cruz que as escrituras nos mostram é o apóstolo Paulo. Ninguém descreve a cruz como o apóstolo Paulo. Só tem um detalhe: ele não estava lá na crucificação. Ele não viu a cruz naturalmente. Ele não teve a posição de espectador que João teve. Ele não teve a posição que Maria teve. Ele não viu aquele momento, mas ele experimentou a cruz por revelação no seu espírito. E ele conseguiu escrever o que aconteceu no mundo espiritual, a dimensão do espírito, aquele juízo universal que acontece no momento da cruz, é descrito por Paulo com uma propriedade de alguém que só pode ter visto isso pelo Espírito, porque não foi revelado naturalmente. E quando Paulo consegue ter a compreensão da cruz? Quando ele estudava aos pés de Gamaliel, quando ele passa anos da sua vida estudando a Torá. Quando a cruz é revelada a Paulo? Quando aprove a Deus revelar seu filho em Paulo, e ele então experimenta a condição de filho. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quando Paulo passa a viver como um filho e não como um fariseu, quando ele passa a viver como um filho e não como um doutor da lei, quando ele passa a viver como um filho e não como um juiz que avaliava quem era a favor de Deus ou quando era contra Deus, quando ele se posiciona como filho, então a cruz lhe é revelada, porque a cruz é um mistério entre pai e filho. Então todo o evangelho que não passa por uma dimensão de paternidade, de uma condição de filho, tem a cruz encoberta. E a cruz encoberta é o maior perigo que nós podemos viver nesse dia, porque se você tira
A cruz do Evangelho, o Evangelho se torna regras de aperfeiçoamento da natureza adâmica. O Evangelho perde a essência, que é nos levar a um lugar de morte, para que possamos ser regenerados. O que é ser regenerado? Gerados outra vez, gerados de novo. Esses dias eu falava que a cruz foi inaugurada em Jesus, e de fato ela foi inaugurada em Jesus. Foi um processo que começa com Ele, e a gente precisa entender que não termina nele, porque ela inicia, e ele inaugura o processo de cruz, que é um processo espiritual, mais do que aquele elemento, que alguns acham que era um poste, outros acham que tinha um formato de cruzeta, enfim, eu não estou falando no formato nem no desenho, eu estou falando assim, que a realidade espiritual da cruz é inaugurada em Jesus, e ela é inaugurada antes que Ele tomasse o madeiro sobre si. Ela é inaugurada no Getsêmani, porque antes da cruz vem um negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não tem como você tomar a cruz sem negação do eu. E é engraçado que o que habilita a cruz não é pare de fumar, o que habilita a cruz não é pare de beber, o que habilita a cruz não é faça um bom seminário teológico. A maior oposição, a maior restrição, a maior resistência a uma experiência com a cruz, é essa natureza que eu e você herdamos, que insiste em preservar o que Deus quer que morra. Essa necessidade que nós temos de reconhecimento, essa necessidade que nós temos de ser aceitos, essa necessidade de valorizar o nosso eu, o meu ministério, quantas pessoas me ouvem, sabe, tudo isso vai mexendo muito com o teu brilho, com tua identidade, com quem você é, porque você passa a viver um evangelho de reputação, um evangelho de aprovação, e esse evangelho não tem cruz, porque a cruz ela começa com um negue-se a si mesmo. Irmãos, o que eu estou falando hoje é o oposto do que a gente tem visto naquilo que nós chamamos de crescimento do evangelho. Por isso, minha visão de evangelho, ela vai contra duas coisas que parecem que são opostas, mas caminham de mão dada: o espírito denominacional e o espírito da igreja independente. São duas coisas que elas têm a mesma raiz. O espírito denominacional, quando você acha que você contribui com o reino de Deus, levando a placa de uma denominação, você só está criando um gueto, e que quando você vê, você é seduzido, é como uma areia movediça, a trabalhar pela denominação. Você perde a visão de reino, você perde a visão de corpo, você perde a visão do que é servir aos outros, porque você está preocupado com a gestão da tua franquia. Agora, existe um outro oposto, daqueles que abandonam uma denominação porque discordaram da visão do líder, e daí montam uma comunidade independente. Irmãos, isso é o famoso movimento pendular. Você saiu de um lugar e foi para o outro, ambos extremamente perigosos, porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Só que você começa a ter uma visão do evangelho a partir da tua ferida. Como dentro da denominação você viu coisas erradas, você foi massacrado, você viu diferenças, você viu distinções, você viu pessoas sendo tratadas de forma injusta, você fala, vou caminhar sozinho. E daí você se torna uma igreja independente, e não se sujeita a ninguém, não ouve ninguém, você faz do teu jeito, da maneira como você quer. Só que o princípio da igreja nascer, ela nasce de um protocolo divino, e está sempre ligado a uma palavrinha: paternidade. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como é o princípio de envio de Deus? De um pai para um filho. Por que essa geração tem tanta dificuldade com a palavra paternidade? Porque o maior espírito que opera no nosso meio hoje se chama orfandade. Eu não vou dar exemplo pessoal para não expor algumas situações, mas você sabe o que eu mais vejo hoje entre adolescentes? Preconceito contra adolescentes que têm uma família estruturada. É tanto adolescente de pai separado,
É tanto adolescente que vive o distanciamento da figura do pai e da mãe dentro de casa, que quando uma criança ou um adolescente tem uma estrutura familiar ajustada, não sei se vocês já experimentaram isso, mas vocês vão experimentar, Danilo e Bruna. Suas filhas daqui a pouco começam a sofrer preconceito na igreja. Nossa, você tem uma família normal, seu pai e sua mãe, héteros, brancos, cristãos, vivem juntos há mais de 15 anos. Nossa, nada a ver. Começa a ter preconceito, a estrutura familiar começa a ter preconceito. Por quê? Porque nós estamos numa geração que isso passou a não ser comum. Essa geração de órfãos, essa geração está vindo para a igreja. Então fala de qualquer coisa, mas menos de pai. Menos de pai, porque falar de pai é tocar a ferida daqueles que tiveram péssimos relacionamentos com seus pais, daqueles que foram criados longe dos seus pais, daqueles que viram seus pais enfiado muitas vezes no álcool, na prostituição, daqueles que aprenderam pornografia com seus pais. Mas não tem como a gente fugir de algo. Deus se revela ao homem como pai através do Filho, e Ele inaugura uma nova era, uma nova estação, um novo pacto, uma nova aliança entre Deus com os homens, onde todos somos inseridos nessa realidade de filho. Por isso, a palavra fala que nós fomos adotados. Adotados não num sentido de adoção natural, mas é um processo que se chama ruiotesia. Não basta você nascer como filho, teknion, não basta você ter sido gerado de novo pelo Espírito, você tem que amadurecer. Você tem que amadurecer até a idade de um filho maduro que é Cristo. E esse processo de amadurecimento, você precisa de um tutor. Qual era o tutor no Antigo Testamento? A lei. Qual é o tutor no Novo Testamento? Um pai. Não tem como você amadurecer sem um pai. Leva uma pessoa a aceitar Jesus e caminhar sozinho, você vai ver um monte de atrocidade. E começa em busca do ímpeto da juventude, da força da juventude, de boas intenções, começa a ferir a própria igreja. Quantos jovens pastores você já viu se levantarem no ímpeto de denunciar o que está errado na igreja? O Senhor não precisa de agentes para denunciar o que está errado, ou você acha que Ele não sabe o que está errado? O Senhor precisa de pessoas que obedeçam o desenho correto. O Senhor precisa de filhos que caminhem na verdade, porque o caminhar na verdade, a obediência julga a desobediência. Foi assim que Noé trouxe juízo. Como? Denunciando o que estava errado? Não, edificando o que estava correto. Quero ler com vocês um texto de Gálatas capítulo 6, versículos do 12 ao 17. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne te obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vocês se circuncidem, para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Deus só pode edificar sobre a face da terra através de pessoas crucificadas. Deus não opera em Adão. Deus não constrói nada em Adão. Para que Deus edifique sobre a face da terra, Ele precisa de pessoas crucificadas. Isso já consegue te dar um panorama do que Deus está fazendo sobre a face da terra. Observe as pessoas que você observa e analise. Existe cruz, existe obra de Deus. Não existe cruz, não é Deus operando. O que você vê enaltece e aponta a figura de uma pessoa, enaltece um ministério ou sempre a glória do Senhor? Porque a cruz, ela é um marco. Ela é um marco que se opõe à alma.
porque ela expõe e denuncia a realidade da natureza adâmica que a gente carrega sem perceber. Por que sem perceber? Porque a gente nasceu com ela, para a gente se tornou comum. À medida que a cruz chega, ela é um instrumento externo para mostrar para nós mesmos quem nós somos. A alma se alimenta de parâmetros de sucesso que foram herdados de Adão. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A alma se alimenta dos parâmetros de sucesso que foram herdados por Adão. Quais são esses parâmetros de sucesso que tanto impactam a alma, e que quando se trata de um pastor, de um líder cristão, isso é terrível, porque você passa a exercer um ministério conduzido pela busca dos parâmetros de sucesso da alma, não do espírito. A alma busca produzir impacto social, de visibilidade naquilo que é feito. Isso é natureza da alma. Todo ser humano tem a tendência daquilo que ele faz seja visto e reconhecido. Você fazer algo que a sua mão direita faz e a esquerda não sabe, já é uma realidade do espírito que tem que ser ensinada. Por isso que Jesus falou: olha, o que a mão direita fizer, a esquerda não sabe. Por que ele fala isso? Porque é natural que o que você faz você queira promover. É natural na tua alma, na tua natureza, que aquilo que você faz seja reconhecido. É natural para a tua alma que aquilo que você faz, você receba um tapinha nas costas e fala assim: caramba, que incrível que você fez. Quantos pastores feridos e doentes chegaram a mim pedindo cuidado ao longo desses anos? Inúmeros. E quantos deles já vieram para mim tristes e falaram: apóstolo, você viu o que eu fiz e você não falou nada, você não teceu uma palavra de elogio. Eu falei: meu filho, você fez para mim ou você fez para o Senhor? Eu fiz para o Senhor, então está feito. Como é difícil esse processo de ver o amadurecimento de homens de Deus, mas que esperam de mim o reconhecimento, porque ainda eles estão se alimentando a partir da sua alma. O que mais a alma busca? Quantidade de recursos que acumulamos. Para a alma, isso é uma maneira de expor sucesso. E é tão forte, isso nos nossos dias parece algo evidente, não parece? Que toda pessoa que tenta ao longo da vida demonstrar sucesso pelos bens que ela acumulou, mas isso biblicamente também é muito forte. Aquela passagem do jovem rico, ela é clássica. Aquele jovem chega diante de Jesus e ele fala para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos, e Jesus não o questiona. E ele respalda todas as suas boas ações. E ele tinha algo real para mostrar o seu sucesso. Ele era um jovem rico. Por que ele era chamado de rico? Ele não tinha uma conta bancária com muito dinheiro. Ele tinha várias propriedades que ele vinha acumulando ao longo da vida. Daí Jesus fala assim: olha, o teu parâmetro de sucesso é alimentado pela tua alma. A gente está entrando numa nova estação. Tem uma cruz pela frente. E esse parâmetro externo que faz bem para a alma, para mostrar que você teve uma vida bem sucedida, vai acabar. A gente está transicionando para um novo pacto. Então eu te convido para me seguir, que você vai e venda tudo que você acumulou e que comprova como você é um cara bom e que sacia a sua alma e que te faz sentir bem, porque você olha e fala assim: cara, eu sou um cara bem sucedido. Eu olho para a minha vida e olho quantas coisas eu construí. Jesus falou: larga tudo isso, porque isso tudo é parâmetro de alma. A realidade do espírito, você tem que aprender a depender de mim, não tem nada a ver com isso. E o cara olha para tudo aquilo e fala assim: eu não consigo. Pode ser que você esteja aqui me ouvindo nessa manhã igualzinho o jovem rico. Você olha para a tua vida e se sente um fracasso, porque você não conseguiu acumular nada. Porque você olha para a tua vida, você já chegou nos seus 40, 50 anos e você não tem bens acumulados. Pode ser que você se sinta um fracasso porque o seu filho precisa fazer uma faculdade e você não tem dinheiro para pagar a faculdade. A sua esposa quer comprar uma roupa, quer fazer uma viagem e você não tem dinheiro. E isso te faz se sentir uma pessoa mal sucedida. Através de qual parâmetro? Da tua alma. Porque a alma é especialista em mostrar sucesso a partir daquilo que você acumula. Então, meu amigo, meu irmão ou meu filho, eu quero te convidar a conhecer mais de perto a cruz, porque senão você vai continuar sendo massacrado
pelo pensamento da tua alma que te mostra um fracasso que é irreal. Sabe quando você olha para o ministério? Sabe quando você vê hoje, e por causa das redes sociais e por causa da facilidade da internet, ficou muito fácil a gente conviver com parâmetros gigantescos de sucesso exterior. A gente liga YouTube e você vê conferências acontecendo, conferências com pastores, com homens de Deus. Não estou criticando o que é a grandeza natural, mas você olha para aquilo lá e qual que é a sua primeira observação é comparar a dimensão daquele lugar com tantas pessoas e quantas pessoas você cuida. Daí você olha numa conferência com 2, 3, 4, 5 mil pessoas, e você tendo uma dor de cabeça para cuidar de meia dúzia, você fala assim: caramba, eu sou um fracasso. Quem te disse isso? Através de qual parâmetro? Esse modelo que a gente vê, independente de ser certo ou errado, você vê que não era um modelo que alimentava Jesus no seu ego. O ego de Jesus não era alimentado nas multidões. O foco de Jesus estava no discipulado dos seus filhos de perto. Ele dava atenção a 12. Dos 12 tinha 3 que ele falou assim: esses 3 aqui é o que eu tenho que dedicar mais, vou levar para tudo que eu fizer. 3. Sabe, às vezes você está com 10, 20, 30 pessoas e falando: Senhor, só isso. Meu, você não dá conta nem de 10, 20, você está querendo multidão para quê? Só para saciar sua alma, só para saciar sua sede de demonstrar algo público, porque na verdade a gente não tem nem capacidade para cuidar de tudo que Deus nos dá, mas a gente quer, porque a nossa alma é insaciável. Outra coisa que a alma busca: poder. Por quê? Porque a alma gosta de ostentação. Então para que você quer poder? Para ostentar. Agora, esse lugar da alma, ele pode não ser tão forte na tua vida. Você fala assim: Cris, mas eu já tive uma experiência com a cruz. Você está pregando para pastores, nós caminhamos com vocês há 5, 6, 7, 10 anos, beleza. Eu quero te lembrar que Jesus carregou a cruz no antigo pacto, e no antigo pacto ele teve que pôr a cruz nos seus ombros, para que depois ele fosse crucificado. No novo pacto o processo é o contrário. Nós temos que ser crucificados para poder carregar a cruz. No antigo ele carrega para ser crucificado, no novo nós somos crucificados para poder carregar. Ou seja, se a cruz foi um evento na vida de Jesus, na nossa vida ela se tornou um estilo de vida. Se para Jesus ele carregou por um instante, nós vamos ter que carregar por toda uma vida. Nós precisamos estar crucificados com ele todos os dias. E deixa eu te contar uma coisa: se você olhar para o Antigo Testamento, ele é cheio de sombras e figuras da realidade do Novo Testamento. Aquilo que você vê de forma real é uma imagem daquilo que é espiritual. E no Antigo Testamento existe uma jornada incrível, que é o povo saindo do Egito e chegando a Canaã. Essa jornada do Egito a Canaã nada mais é do que esse processo de saída nossa, de Adão, para que possamos chegar em Cristo. Sair dessa terra chamada Adão, para chegar numa nova Jerusalém chamada Cristo. E nesse caminho, se você começa a entender as figuras, você vê o momento dos espias, você vê o que é espiar a terra, e você vê que aquela terra tinha gigantes. Qual é essa terra no novo pacto que possui gigantes hoje? A nossa alma. A nossa alma é o maior campo de conquista no novo pacto. E por que tem gigantes? Porque são estruturas grandes e pesadas que nós carregamos. Nosso jeito de pensar, doutrinas que nós viemos acumulando ao longo da vida e que precisam ser destruídas para que de fato Cristo possa reinar em nós. Então o que eu estou falando não é que você não teve uma experiência com a cruz. O que eu estou falando é que esse processo não cessa. E se a gente descuidar, a nossa alma volta a querer trazer governo e direção, apontando para nós muitas vezes situações de fracasso que são externas, que para o espírito pouco importa, mas que te pega no momento fragilizado e você dá ouvido aquele pensamento que você não sabe de onde surgiu, mas surgiu de uma natureza que precisa se manter completamente crucificada. Essa semana eu vi uma entrevista de uma jornalista chama Milly Lacombe. Eu não sei se vocês lembram,
Ela é das antigas. E ela ficou marcada na vida dela, porque ela fez uma matéria. Uma vez estava você lembra, né? Ela estava numa entrevista, num Roda Viva assim, com o Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. E estava naquela época que o Rogério Ceni estava querendo renovar o contrato, estava em alta no São Paulo, mas o São Paulo não fazia proposta para ele. Daí o que estavam se cogitando? Que o Rogério Ceni tinha falsificado uma proposta do Manchester da Inglaterra, para que ele pressionasse o São Paulo a fazer uma proposta boa e fechar com ele. Isso daí ficava um zum na mídia. Ah, ele tem uma proposta do Manchester. Ela me chega numa entrevista, essa jornalista Mili Lacombe, e fala isso: Rogério, ela afirmou, você falsificou um documento de uma proposta para que você pudesse ter o seu contrato renovado. Cara, o Rogério virou um bicho. E essa mulher foi processada por ele, e essa mulher foi na época que nem tinha redes sociais, ela recebeu um cancelamento público. A mídia caiu matando os próprios jornalistas na hora, quando ela fez essa pergunta. Todo mundo olhou para ela e falou: meu, como que você está afirmando isso? Você não tem prova para falar que o cara falsificou. E ficou uma coisa horrível para ela. Por que eu estou contando essa história? Porque essa semana eu vi essa mulher indo num podcast. Naquela época, eu estou falando de coisa de 15 anos atrás, eu lembro dela, uma jornalista jovem, mas ela estava em muita evidência, porque no meio esportivo não tinha jornalista mulher, e ela estava voando, todos os programas de entrevista ela estava indo, que ela era uma boa jornalista, era mulher, ela estava fazendo diferença. Essa mulher hoje, depois de 15 anos, foi num podcast, já bem mais velha, seus cabelos grisalhos, e o cara fazendo pergunta de jornalismo, mulher, papapá, ideologia de gênero, política, chega na fatídica pergunta: Mili, e aquela bola fora que você deu com o Rogério Ceni? Isso marcou tua carreira para sempre. O que você acha sobre isso? Eu anotei aqui para falar exatamente o que ela falou. Ela falou assim: sabe o que acontece? No ápice da juventude, o sucesso sobe a cabeça. Eu tinha muito orgulho, e o orgulho te deixa cego. Parece que você pode fazer qualquer coisa, e você começa a se sentir maior no direito de fazer o que você pensa. E essa mulher, de uma forma bastante humilde, ela admitiu o perigo que o orgulho, que a vaidade, que a sedução da fama e do poder podem produzir num jornalista, ao ponto do cara achar que ele pode falar o que quer. E ela ainda completou a entrevista falando assim: eu ia em restaurante, as pessoas me pediam autógrafo, eu estava sendo reconhecida na rua, e eu cheguei até a dar alguns foras. Eu cheguei num restaurante, um cara encostou do meu lado, eu já peguei a caneta para dar autógrafo, era o garçom me entregando a conta, mas eu estava me achando tanto, que eu já saía assim. E sabe quando eu vi essa mulher falando que o sucesso, o reconhecimento público te cega, que o reconhecimento público, que esse lugar é tão sedutor, que gera você um lugar de orgulho, que embaça a tua visão, eu falei assim: se isso é tão fatal para um jornalista, imagina para um pastor, imagina para um ministro, imagina para um homem de Deus que conhece a cruz como um princípio bíblico, que conhece a cruz como um quadro, que conhece a cruz como uma imagem, mas não tem uma revelação da cruz, não passou por esse lugar, segue alimentando uma natureza almática e expõe isso dentro de uma realidade ministerial. Ou seja, o púlpito virou a televisão dos jornalistas. Os autógrafos nas ruas é o reconhecimento do público cristão, que endeusa. E se você se permite entrar nesse lugar, é sedutor. Você começa a achar que pode falar o que quer. Você começa a achar que você é senhor da igreja. Você começa a achar que você pode julgar qualquer pessoa. Você começa a achar que o sucesso te valida as suas palavras. E esse lugar é uma mentira. Porque toda essa propagação daquilo que é sucesso nada mais é do que um estereótipo que a alma produz, porque no espírito não tem nada a ver com isso. E sabe o que me assusta? É quando eu ainda vejo pastores sofrendo por realidades
que não tem nada a ver com a vida no Espírito. Então o Senhor me falou assim: traz de volta a cruz, porque se você traz de volta a cruz, você alinha os seus filhos por dentro, você alinha eles ao entendimento de fato do que nós temos que buscar na nossa vida, daquilo que nós estamos produzindo, a distorção do que é a igreja, com foco em resultados, com busca por protagonismo, pela falta de sensibilidade para enxergar os próprios erros e aprender com os processos, aprender com a dor, aprender com a escassez, aprender com os dias difíceis e entender que não tem nada de errado em passar por eles, mas que no meio desses dias nós temos que saber levantar memoriais que testifiquem de uma história que está sendo construída e não acabou. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a sua história não acabou, você está em construção. A cruz é necessária para que se cumpra o propósito de Deus em nossa vida. E na cruz, deixa eu te dizer uma coisa, na cruz, sabe quando pastor Nelson tem cara de ter sido centroavante ou camisa 10, né? Sabe quando você chega naquela tabelinha que você chega na cara do gol? Eu joguei de 10 já, então vamos imaginar que eu sou o 10 ou você é o centroavante. Eu ponho a bola para você na cara do gol, falo assim: vai lá, Nelson, faz teu nome, né? Faz teu nome, daí você pega, só fazer o gol do campeonato. Eu deixei a bola na marca do pênalti para você, e você pega, dá um toquinho de lado e fala assim: não, Cris, sai que é tua. Sabe o que Jesus fez na cruz? Jesus pegou o momento do ápice do seu ministério, o momento onde todas as coisas convergiam para que ele pudesse falar assim: agora vocês vão ver quem é o cara. Ele veio operando milagres, ele veio fazendo algumas coisas, de repente ele chega no momento que ele vai ser o ápice, ele passa a bola e sai de cena, para que o Espírito Santo viesse, e para que através da igreja o Pai fosse glorificado. Sabe essa arte de abrir mão do protagonismo e sair de cena? Essa é uma arte do Espírito. Repita comigo, isso é uma tecnologia do Espírito. O que é a tecnologia do Espírito? A capacidade de sair de cena no momento em que tudo está construído para que você seja exaltado. Você sai de cena, e é isso que Jesus fez. Sai de cena da maneira mais humilhante e vergonhosa, para que toda a glória repousasse no Pai e no Espírito. E depois você vê o Espírito fazendo a mesma coisa, e depois você vê o Pai glorificando o Filho. A Trindade se move, com um querendo passar a bola para o outro fazer o gol. Sabe como nós nos movemos como igreja, quando nós estamos sem o entendimento da cruz? A bola é minha, eu faço o gol, ninguém joga no meu time. E outra, se você começa a me incomodar, deixa eu levar a bola embora, que a bola é minha, eu não quero. Criança mimada. Essa é uma característica que só a cruz pode produzir, a essência do novo pacto. Sabe, aquilo que Jesus propôs ao jovem rico. O que Jesus propôs para o jovem rico? Cara, você veio bem até aqui, agora sai de cena, agora é o momento de você desaparecer. Daí ele fala: não consigo. Não consegue mesmo. Nenhum de nós conseguimos, se não for através da cruz. A renúncia desses parâmetros de êxito é o que a Bíblia chama de circuncisão do coração. Sabe a circuncisão que eles faziam na carne? A nossa circuncisão é abrir mão de protagonismo, abrir mão de receber glória humana, negar-se a si mesmo, num momento aonde isso nunca teve tão fora de moda, falar algo como isso. Por quê? Por causa da velocidade das coisas. Apóstolo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei para vocês uma palavra nessa manhã, que é a palavra tecnologia. Eu não sei se todos vocês leram meu livro Engenharia da Graça, mas no livro Engenharia da Graça eu falo que Deus me explicou a graça como uma tecnologia. E como todo processo tecnológico, ele se torna maior, mais complexo e mais completo com o decorrer do tempo. À medida que o tempo passa, a tecnologia se aprimora. A graça é a mesma coisa, ela já está pronta desde a eternidade passada.
mas ela vai sendo revelada de forma gradativa, de maneira que a medida de graça que nós como igreja hoje carregamos é maior do que a igreja do primeiro século. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente começa sempre com aquele papinho: a gente tem que voltar à igreja de Atos. Não tem que voltar nada, a fila andou. Nós temos que assumir a responsabilidade dos dias de hoje como igreja. E a igreja hoje tem uma medida de graça maior, tem uma medida de luz maior, tem um entendimento que precisa ser responsável. Agora, a tecnologia da graça requer algo. O que a tecnologia da graça requer? A observação do caminho. Repita comigo: a tecnologia requer observação do caminho. Porque uma das características da graça, ela é uma medida. A graça é o DNA de Cristo distribuído no corpo de Cristo através da multiforme graça. Ou seja, cada um de nós temos uma medida. Como que eu cresço em graça? À medida que eu consigo olhar em você e ver essa medida que você porta que eu não tenho, e honrar o que você carrega. Quando eu honro o que você carrega, a Bíblia fala que eu cresço graça sobre graça. A minha graça é acrescentada à tua graça, e assim eu vou me tornando um homem maduro em graça. Então a graça requer observação. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram a oportunidade de andar de carro e de moto. Eu não estou falando de moto do dia a dia, estou falando de fazer uma viagem de uma motona, uma Harley, que você vai tranquilão na estrada. Uma coisa é você fazer uma viagem de moto assim de boa, e outra coisa é você ir de carro. De carro, o teu foco está no destino, a moto está no trajeto. O carro é capaz de você fazer uma viagem inteira e não observar o que está do teu lado. A moto, você vai sentindo o cheiro, você vai experimentando, você vai observando. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida está sendo tão empurrada a um lugar de tanta velocidade, que a gente perdeu a capacidade de contemplação, a gente perdeu a capacidade de observação. A velocidade tomou um lugar nas nossas vidas, que o sinônimo de tecnologia se transformou em velocidade. Preste atenção quando você vê um iPhone novo sendo lançado, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: o chip do iPhone 14 tem tantas vezes mais velocidade. Por quê? Porque a tecnologia se associou à velocidade. Só que a tecnologia da graça, ela precisa de paciência. Agora, como que a tecnologia do Espírito, ela requer paciência, e a tecnologia natural requer velocidade? O que acontece? Um conflito dentro da gente. A gente quer que as coisas de Deus aconteçam rápido. A gente quer que, por exemplo, você ouviu uma palavra do Novo Pacto, ouviu alguém falar sobre 5 ministérios. Esses dias eu falava com o pastor Gilson de Ubatuba. Ele falou: Cris, você me ajuda na transição para os 5 ministérios lá? Eu falei: cara, eu aprendi algo nesses anos com relação aos 5 ministérios. É um processo lento e paciente. Todas as vezes que você se precipita, que você impõe a mão sobre alguém precipitadamente, todas as vezes que você tenta trazer isso para a igreja sem que isso seja algo provado, trabalhado no ritmo da graça, você vai ter problema. O apóstolo L usa a expressão que é como manobrar um navio, é uma manobra lenta. Então a tecnologia da graça, ela requer paciência e observação. Só que nós estamos num período onde a tecnologia virou sinônimo de velocidade. Os pastores perderam a capacidade de esperar o tempo de Deus. É tudo muito rápido, é tudo para ontem, sabe? E quando você vê as pessoas se movendo assim, elas estão se movendo de uma maneira que elas já não conseguem mais observar a vida, elas já não conseguem olhar o caminho, elas não conseguem desfrutar do caminho. Só que teve uma pessoa certa vez que disse: eu sou o caminho. E como que você passa por uma vida sem ver o caminho? Como que você passa por uma vida sem perceber o caminho? O caminho tem que ser trilhado, não é nem de moto, é a pé, porque você tem que seguir as pegadas. Agora, se você liga uma quinta marcha e acorda todos os dias nesse ritmo maluco, desenfreado, nessa velocidade que você colocou sobre a sua própria vida, que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, vive para trabalhar e para pagar a conta, eu quero te dizer, é muito difícil que você siga crucificado com Cristo.
Porque a cruz, ela produz em nós um ritmo do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa: quantos aqui acham que dá para carregar uma cruz nas costas e sair correndo com alta velocidade? Sabe o que a primeira coisa que a cruz faz sobre a minha vida e sobre a tua? Ela diminui o teu ritmo. Agora, como eu aceito ter meu ritmo diminuído numa vida que exige, que imputa para mim cada dia mais velocidade? O maior choque no meu encontro pessoal com a cruz foi quando Deus diminuiu o meu ritmo. Vocês podem perguntar para minha esposa. Quando eu acordava e o meu escritório já não existia mais, eu punha a mesma roupa de trabalho e saía rodando de carro para a rua, porque eu ficava desesperado de ficar parado dentro de casa. Deus queria me parar, mas eu não queria parar. Uma das primeiras coisas que a cruz produz em nós é diminuir o nosso ritmo. Para quê? Para que a gente possa observar, para que nós possamos ver, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo, para que a gente possa discernir a tecnologia da graça. E enquanto Deus está querendo te parar para te revelar, sabe o que você está fazendo? Reclamando: Senhor, volta a me dar velocidade. Senhor, o que está acontecendo? E fica inquieto, e fica impaciente, e murmura, porque não sabe discernir as estações. O Senhor está querendo te levar a um processo de cruz, porque o processo de cruz para Deus não é ruim, é só o pontapé para que você possa provar da ressurreição e de uma nova vida. Mas parece que a gente foge. Hoje, como a maioria das pessoas ainda seguem governadas pela alma, a gente vê que os próprios corpos reagem a essa velocidade. Você sabe que um dos efeitos de tanta ansiedade e depressão tem a ver com o nível de adrenalina liberado no nosso corpo. Nós fomos projetados por Deus, todo o nosso sistema endócrino, todo o sistema hormonal, para liberar esses hormônios, cada um no seu momento certo, específico, principalmente quando está debaixo de estresse. Sabe, eu me lembro quando eu era adolescente, a primeira vez que eu senti um frio na barriga, quando estava com uma prancha de surf para descer uma onda. Aquele negócio, de repente eu me pego num período de pandemia sentindo aquilo todos os dias, mas não tinha mais onda, não tinha surf, eu não estava na praia, eu estava sentado em casa. Mas a mesma adrenalina que era descarregada no meu corpo no momento de tensão, começava a ser liberada no meu corpo todos os dias, por estresse. A adrenalina não foi construída por Deus para liberar no seu corpo todo dia, mas ela tem sido liberada no nosso corpo todo dia. Por quê? Porque o nosso corpo tem uma leitura da nossa mente. É a mente que governa o corpo, e a nossa mente está acelerada. A gente está debaixo de uma velocidade que o corpo não absorve. Tua mente é celular o dia inteiro, passa imagem o dia inteiro, a gente fica assim, você pega a criança com 1 ano de idade e dá um iPhone na mão dela, ela já está assim, ó, Essa velocidade vai gerando tanta adrenalina no nosso corpo que a gente não está preparado para isso. Sabe qual é a palavra da cruz para nós? Desacelera, diminui teu ritmo. Você não vai aguentar esse ritmo não. E outra, se Deus já diminuiu o teu ritmo, se você está em casa, está reclamando, eu quero te falar uma coisa: desfrute dessa diminuída de ritmo. Deus vai ajustar o ritmo na tua vida, mas enquanto está nesse ritmo mais lento, desfrute. Fala: Senhor, me revela a cruz nesse momento, Senhor, me ajuda a observar. Eu não quero ser alguém que caminha sem ver o que está acontecendo, eu não quero ser alguém cego pela sedução e pela vaidade. Eu não quero ter a minha vista embaçada e seduzido por um evangelho que não é a cruz. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser alimentado pelos instintos da minha alma. Quantos aqui também não? Nós fomos criados por Deus para vitória, sim. Eu não sou o mensageiro de uma vida derrotista. Eu creio que nós fomos criados para vencer. Quantos creem que foram criados para vencer? Então, se nós temos essa convicção, nós não vamos nos assustar com os dias maus. Os dias maus não são o nosso fim, os dias maus não são o nosso destino. O nosso destino é a vitória. Os dias maus são só um aprendizado, que na verdade é mal como o nome, porque na verdade nos produz bem, porque nos arranca do nosso eu e nos dá uma visão clara da vida.
Essa Miri Lacombe, que não tem nada de espiritual, ela falou isso. Aquela situação foi terrível, mas ela me fez muito bem, porque eu tive uma outra percepção da vida. E daí, quando chegar um momento onde as pessoas parece que voltam a se achegar, onde as pessoas começam a te ouvir, quando os recursos financeiros voltam a fluir, onde o reconhecimento acontece, porque vai acontecer. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: vai acontecer. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: as finanças vão voltar a fluir. Quando todo esse lugar, preste atenção aqui, ó. Preste atenção no que eu quero te dizer, o que o Senhor quer te dizer nessa manhã. Quando esse lugar que a alma chama de êxito voltar sobre a tua vida, você seguirá buscando aquilo que você entendeu que é primordial. O que você está falando, Cristiano? Vamos ler de novo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 10. Essa tem que ser, preste atenção, essa tem que ser a mentalidade nossa, provada, trabalhada, construída ao longo das vidas, de uma vida crucificada, para que quando o Senhor volte a nos posicionar em lugares que Ele originalmente sonhou para nós, são lugares de vitória, a nossa mente esteja como Paulo estava nesse momento. Ele fala assim: para mim, aquilo que antes eu tinha como ganho, eu reputo hoje como perda em Cristo. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Sabe o que Paulo e eu e você precisamos estar prontos? É para quando Deus nos coloca em todos esses locais, em todas essas realidades, e que a alma considera como êxito, você está bastante claro que aquilo que antes você olhava como êxito, agora você vê como lixo. Então quando virem os elogios, quando virem os recursos, quando vierem todas essas coisas, o teu foco continue o mesmo. Qual é? Conhecer mais de Cristo. E isso aqui não é valor. Deus me permitiu ter isso aqui de novo, mas isso aqui não é onde tem valor. E isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro para que eu não corra o risco de ser seduzido por isso. Então Deus tem que trabalhar a nossa alma para que ela seja governada pelo Espírito, que nós estejamos continuamente crucificados com Cristo, para que caminhar por um lugar de vitória aos olhos do mundo não venha mais a nos seduzir, e que eu possa ter todas as coisas e falar assim: mas isso aqui não é para mim o que tem valor. E que isso não seja só um discurso, porque como discurso está na boca de muitas pessoas hoje, mas você percebe que na verdade é um discurso, porque elas seguem valorizando isso, buscando isso. O Senhor está querendo levantar uma geração de filhos apaixonados por Ele, que tiveram a disposição de negar a si mesmo, e passaram por dias tão difíceis que aprenderam a ser sustentado por Ele, que não negociam mais esse lugar por mais nada. Amém? Eu quero orar com vocês, daí eu quero liberar as mulheres para irem lá com a Leila. Os homens a gente vai ficar aqui no bate-papo, mas vamos orar primeiro. Se coloque de pé. Orar também por você que está nos acompanhando de casa. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Pai amado, que todos nós possamos nessa manhã refletir a velocidade que nós estamos imputando às nossas vidas. Que nós possamos refletir se temos tido condições de fato a estar caminhando crucificados com Cristo, ou se nós deixamos a cruz no meio do caminho, em função da velocidade que nós colocamos na nossa vida. Perdemos a capacidade de contemplar, perdemos a capacidade de observar,
Perdemos a capacidade de reconhecer o que tem valor. Pai amado, que o campo da nossa alma possa ser completamente conquistado pelo Espírito. E que possamos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, que como pastores, como ministros, como líderes, nós possamos renunciar a essa realidade de independência ministerial, de caminhar sozinhos. Que possamos, Pai amado, ter a consciência da importância de servir uns aos outros, de caminhar em corpo. A clareza de que a cruz é revelada àqueles que sabem se posicionar como filhos, porque a cruz é um mistério entre pai e filho. Pai amado, que tudo que foi construído nessa manhã possa ser edificado pelo Teu Espírito, em nosso espírito, para que nada se perca, em nome de Jesus, amém.